Saudações, pessoal! O Supremo Tribunal Federal aprovou nova súmula vinculante determinando que, presentes os requisitos da lei, é imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade e, além disso, a fixação do regime inicial aberto, também, claro, se presentes requisitos legais, para o chamado tráfico privilegiado. Bem, o tráfico privilegiado, na verdade, é uma modalidade do tráfico ilícito de entorpecentes que tem uma causa de diminuição de pena. Tecnicamente, seria um tráfico minorado. Isso está no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Mas qual histórico levou até essa súmula? Bem, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, já havia uma vedação que estava na própria lei dos crimes hediondos, e o tráfico é equiparado a hediondo, a que se procedesse à fixação de um regime outro que não fosse o regime inicial fechado. E já foi pior, na redação original da lei era regime integralmente fechado, depois a lei foi reformada e a redação atual é regime inicial fechado, ou seja, o juiz não seria livre para observar, como nos outros casos, a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais e fixar o regime inicial. Mas o Supremo lá atrás já havia considerado que isso violava o princípio da individualização da pena e decidiu pelo seu pleno que não era possível, que deveria ser afastado esse óbice e o juiz deveria então proceder à individualização no caso concreto, decidindo se era o caso ou não de fixar o regime inicial fechado. A outra vedação, essa disposta na própria lei do tráfico ilícito de entorpecentes, vedava a substituição da pena privativa de liberdade no caso de tráfico. Mas o Supremo também já havia declarado isso inconstitucional pelo seu pleno há muitos anos, alguns anos, dizendo, olha, também não se pode vedar de forma absoluta a substituição da pena privativa de liberdade. Isso retira a possibilidade de o juiz participar da individualização da pena. Bem, então por que essa súmula vinculante, professor? Bem, os tribunais superiores reclamam que no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, muitas vezes o entendimento já consolidado nessas cortes não é seguido pelas instâncias inferiores. Já houve manifestações de ministros nesse sentido. Essa súmula vinculante, então, ela representa uma forma de determinar que esse entendimento seja seguido, E não cabe a vedação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o Supremo já disse que isso é inconstitucional. Por outro lado, aquela fixação obrigatória do regime inicial fechado da lei dos crimes hediondos, via de regra nem se aplicaria, mesmo que fosse constitucional, ao tráfico privilegiado, porque a Suprema Corte já havia decidido que o tráfico privilegiado não deve ser considerado equiparado a hediondo. Então nem se aplica essa vedação da lei dos crimes hediondos. Mas para além disso, mesmo para os crimes hediondos, o Supremo já havia dito a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser feita pelo juiz, analisando os requisitos da lei, a quantidade de pena e as circunstâncias favoráveis. Bem, no caso da substituição, o juiz deve analisar o quantum da pena, não vai ultrapassar 4 anos no caso de crimes dolosos, e o tráfico só tem doloso, então nós podemos falar sobre ele. O réu não deve ser reincidente, mas se ele for reincidente, ele não deve ser reincidente no mesmo crime e a medida deve ser socialmente recomendável. Então ele até pode ser reincidente, mas a lei diz que não seja reincidência específica, não seja pelo mesmo delito, e além disso a medida tem que ser socialmente recomendável e, por fim, a análise das circunstâncias judiciais, se elas são favoráveis. Então, para esses dois institutos, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que não seja o fechado, que seja, por exemplo, o aberto, e para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou multa, ou ambas, o juiz deve analisar no tráfico privilegiado se os requisitos estão presentes. Se estiverem presentes, é imperiosa a aplicação, seja do regime aberto, seja da substituição. Bem, esse é agora o entendimento sumulado do Supremo. Se não for seguido, cabe reclamação para a Corte. Até mais, um grande abraço.